Nem tudo que sentimos tem nome. Nem tudo que calamos está esquecido. Esse é o Pode Isso, Freud? Um quadro do Aqueronta Psicologia, idealizado por mim, Lídia Brelas. A cada episódio, um texto de Freud para pensar o mundo e, quem sabe, se escutar um pouco mais. Episódio de hoje: Isso não é um começo. O que é isso, o inconsciente? Pergunta estranha, né? Meio difícil de responder, meio inquietante até. E olha que Freud passou a vida inteira tentando explicar, ou pelo menos tentando contornar, essa coisa que não se deixa dizer tão facilmente. Lacan chegou a escrever: a coisa ainda não foi compreendida. E não é exagero, porque o inconsciente não é algo que a gente entende de uma vez por todas. Ele não cabe numa definição fechada, não se deixa capturar. Mas mesmo assim, a gente precisa falar sobre ele, porque é a partir dele que a psicanálise nasceu. Antes de Freud, a ideia era mais ou menos essa: se eu penso, eu sou. O sujeito era racional, dono do que sente, do que pensa, do que quer. Mas Freud virou isso de cabeça para baixo. Ele mostrou que tem algo em nós que fala, e que fala sem pedir licença para a nossa consciência. O inconsciente, na teoria freudiana, é justamente esse saber que escapa. Não é o que a gente sabe, é o que insiste apesar da gente. É o que aparece nos sonhos, nos atos falhos, naquele esquecimento estranho, naquela fala atravessada e sim, até numa piada que a gente solta sem pensar muito. Não, o inconsciente não é um caldeirão misterioso, cheio de traumas, esperando para explodir. Essa imagem até parece interessante, mas não ajuda muito. Freud foi claro: o inconsciente é um sistema e ele funciona com regras bem diferentes das que usamos no dia a dia. Ele condensa sentidos, ou seja, junta várias ideias num único símbolo. Ele desloca, muda o sentido de lugar, faz com que algo apareça onde a gente menos espera. Ele não tem noção de tempo. Tudo pode estar acontecendo ao mesmo tempo. E o mais curioso, ele não entende o não. No inconsciente, o não quero pode muito bem se tornar um sim. Então, como lidar com isso tudo? Como escutar o que o sujeito não sabe que está dizendo? Freud vai dizer, pela linguagem. É na fala, no que escapa dela, nas entrelinhas, que o inconsciente aparece. É porque ele se revela nas chamadas formações do inconsciente, que são os sonhos, os sintomas, os atos falhos, as tiradas espirituosas. Coisas aparentemente bobas, às vezes até engraçadas, mas que dizem muito, talvez mais do que a gente gostaria. O inconsciente expõe a gente. Lacan vai retomar essa ideia e dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, ele funciona como uma rede de palavras, significantes, metáforas e equívocos. E é isso que torna tudo ainda mais interessante e mais inquietante, porque o inconsciente fala, e quando fala, ele diz algo que a gente não sabia que sabia. O que é isso na teoria psicanalítica? Agora que a gente já deu um passo no terreno do inconsciente, talvez faça sentido perguntar o que é isso. Sim, esse isso do título Pode Isso, Freud, que parece só uma brincadeira com palavras, mas carrega uma história teórica gigante por trás. Na verdade, Freud mesmo usou esse termo. Em alemão, ele chamou uma das instâncias psíquicas de Es, que significa isso. Mais para frente, nas traduções para o inglês e o português, essa instância passou a ser conhecida como id, ou isso, aquela parte da mente onde vivem os impulsos mais primitivos, os desejos e o que há de mais pulsional em nós. É o que não foi tocado pela cultura, pela moral, pelo superego. É desejo bruto, é urgência,
é vida pulsando sem filtro. Por que Freud escolheu esse nome? Porque isso é justamente aquilo que não se sabe nomear. É o que age em nós, sem que o eu saiba. É o que nos move sem que a gente perceba. Lacan, claro, pegou isso e ampliou ainda mais. Ele diz que não dá para dizer é isso sobre o inconsciente, porque o inconsciente não é uma coisa fixa, clara, identificável. Ele é, por definição, o que escapa. E foi justamente por não se poder dizer é isso que Freud teria chamado o inconsciente de isso. Percebe a sutileza? Então, quando a gente escolhe o nome Pode Isso, Freud, a ideia não era só brincar com um trocadilho, era provocar mesmo. Porque essa pergunta, pode isso, ecoa o que é mais inquietante na psicanálise. Esse isso que habita a gente, que fala, que deseja, que repete, mas que a gente vive tentando domesticar, controlar e disfarçar. É como se o podcast dissesse: Freud, isso está acontecendo aqui em mim? Pode? E o Freud, se estivesse por perto, talvez respondesse com um sorriso meio enigmático: Você acha que não pode, mas faz mesmo assim. Agora, tem uma outra palavra aqui que talvez soe meio misteriosa: aqueronta. Você já ouviu esse nome? Ele é o coração do projeto que abriga esse podcast, o Aqueronta Psicologia, que, aliás, foi criado por mim, Lídia, com muito afeto e muita curiosidade. Sim, o nome tem tudo a ver com psicanálise, tem Freud no meio e tem mitologia também. Aqueronta vem de Aqueronte, que na mitologia grega era o nome de um dos rios do Hades, o mundo dos mortos. Um rio que precisava ser cruzado para se chegar ao outro lado. Mas não se engane, esse rio não é só sobre morte. Ele é sobre profundidade, sobre atravessar o que é desconhecido, o que assusta, o que está em silêncio. Desde criança, eu sempre adorei referências mitológicas. E por coincidência, descobri que Freud também adorava essas referências. E foi com uma citação em latim que ele anunciou uma das maiores revoluções do pensamento moderno. No prefácio de A Interpretação dos Sonhos, ele escreveu: Flectere sineque superos, aqueronta movebo. Ou seja, se não posso dobrar os deuses do céu, moverei o aqueronte. Essa frase Freud utilizou como epígrafe. Originalmente, ela é do poeta Virgílio, que aparece no livro 6 de Eneida, verso 878. Com essa frase, é como se ele dissesse: Ok, se eu não puder convencer o que está no alto, vou procurar o que está lá embaixo, o inconsciente, a base pulsante da experiência humana, aquilo que não se vê, mas que insiste. E é disso que se trata o Aqueronta para mim. Um projeto que serve como guarda-chuva para muitas coisas que ainda virão. Podcasts, textos, encontros, ideias. Mas que, acima de tudo, tem o desejo de mexer com aquilo que parece parado, de tocar o que está submerso, de escutar o que não costuma ter espaço para ser dito, o inconsciente. Se o inconsciente é esse isso que escapa, o Aqueronta é um convite para que a gente se aproxime dele, mesmo que de leve, mesmo que de lado. Porque às vezes, só de deixar ressoar uma pergunta, alguma coisa já começa a se mover. Então é isso, ou melhor, isso. Esse que fala antes da gente, que insiste, que confunde, que nos escapa. Hoje abrimos esse espaço com uma pergunta que não se responde, mas que continua ecoando. O que é isso, o inconsciente? Talvez essa seja a graça, não fechar sentido, mas seguir escutando.
Esse episódio do Pode Isso, Freud, foi escrito, roteirizado e narrado por Lídia Brelas, psicóloga, bacharel e mestre em psicologia. O podcast integra o projeto Aqueronta Psicologia. Os textos que serviram de base teórica para este estudo foram O Inconsciente, de Sigmund Freud, publicado originalmente em 1915 e traduzido por Paulo César de Souza. O texto consta no volume 12 de Obras Completas, de Freud, da Companhia das Letras. O segundo texto utilizado como base teórica foi O que é isto, o inconsciente? Artigo de Renata Domiano Higini, publicada na revista Mental em 2010, que propõe uma leitura lacaniana sobre a noção de inconsciente, destacando a relação com a linguagem e o conceito de tirada espirituosa. Aqui também faço referência aos escritos de Jacques Lacan, especialmente o texto O Engano do Sujeito Suposto Saber, publicado em Outros Escritos, em 2003, e o seminário A Instância da Letra no Inconsciente, ou A Razão desde Freud, presente em Escritos, de 1998. A produção sonora e edição são de responsabilidade do próprio projeto, com o cuidado de manter um ambiente de escuta que respeite o tempo do pensamento.